E no vídeo de hoje a gente vai falar de Flamengo e Paris Saint-Germain pelo Intercontinental da FIFA. Complementar também um pouco do que foi essa campanha do Flamengo no Intercontinental, uma análise praticamente de toda a temporada e um pouco do trabalho do Felipe Luiz na frente da equipe carioca. Vamos falar também de Copa do Brasil, jogo de ida entre Corinthians e Vasco 0 a 0, uma análise de um jogo que ficou devendo lá na Neoquímica Arena e uma projeção do que pode ser o jogo lá no Maracanã no próximo domingo. Será que o Vasco leva? Será que o Corinthians leva? Quem é que vai levar o título da Copa do Brasil e também uma vaga direta para a fase de grupos da Copa Libertadores 2026? Meu nome é Daniel Domingues, sou comentarista esportivo e também produtor de conteúdo aqui da Fox News TV e lá do Comunicampo. E aqui é muito mais do que só futebol. Se você gosta desse tipo de análise, desse tipo de vídeo, convido você a deixar o seu like para fortalecer o meu trabalho aqui no YouTube. E também, se você ainda não é inscrito em nosso canal, convido você a se inscrever e também a ativar o sino de notificações para não perder futuros conteúdos. Também siga a Fox News TV lá no Instagram, o link vai estar aqui abaixo, @FoxNewsTV_oficial, e lá você fica por dentro das principais notícias do mundo do futebol. Mercado da bola aí comendo solto, diversas especulações, contratações e muito mais, então você confere lá na nossa página no Instagram, além também de uma gama de conteúdos, de análises e muita coisa exclusiva aqui do nosso canal, que muitas vezes você não encontra aqui no YouTube, mas lá no canal, na página do Instagram você acaba encontrando. E pra gente começar o nosso vídeo na semana, a gente vai falar do Flamengo, tanto na temporada como um todo, como também dessa final contra o Paris Saint-Germain. O Flamengo que teve uma postura muito corajosa, não abdicou de jogar da sua maneira, mesmo diante do campeão da Europa, de um time que era totalmente superior. Então, complementando, né, o que foi uma temporada maravilhosa do Flamengo em 2025. Tudo bem que chegou ali nas penalidades, acabou pecando na hora de bater os pênaltis, bateu muito mal, inclusive errando 4 cobranças, 4 defesas do goleiro do Paris Saint-Germain, coisa que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas é um ano que, de alguma maneira, consolida o grande potencial que tem o Felipe Luiz para ser treinador, não só do Flamengo, mas quem sabe futuramente uma seleção brasileira, quando o Ancelotti deixar o comando. Talvez seja a esperança que eu havia falado, se eu não me engano, no Comunicampo. Felipe Luiz é a esperança de que talvez a gente possa ter um treinador brasileiro de topo, não só aqui dentro do cenário sul-americano, mas quem sabe até no cenário mundial, uma vez que o Felipe Luiz tem sido cotado até para ir para o futebol europeu, teve proposta inclusive do futebol turco no meio da temporada, optou por ficar e ficou e fez sucesso. Campeão carioca, brasileiro e Libertadores. E campeão da Supercopa também. E é um trabalho que, em algum momento, né, teve uma certa desconfiança. Por exemplo, ali no início da Libertadores, na fase de grupos, ao ponto até do Flamengo não se classificar, quase não se classificar para o mata-mata. Correu esse risco em algum momento ali, mas ao decorrer dessa do meio final da temporada, né, do meio da temporada para esse final, o Flamengo evoluiu de uma maneira absurda. Deslançou, trouxe alguns jogadores aí para reforçar a equipe, caso do Jorginho, Saúl Ñíguez, Carrascal, Samuel Lino, jogadores que chegaram e elevaram o nível desse Flamengo. Uma equipe que já era muito forte passou a ficar mais forte. O Jorginho, na minha opinião, foi a melhor contratação do Flamengo nessa temporada. Um ano mágico do De Arrascaeta, a melhor temporada do De Arrascaeta na história dele como jogador, em termos de número, desempenho. E era uma coisa que você notava, porque quando o Flamengo estava em baixa, o Arrascaeta também estava em baixa. Uma equipe que depende muito do De Arrascaeta. Então, muito desse sucesso do Flamengo na temporada se passa pelos pés do De Arrascaeta, de muitos outros jogadores, obviamente, mas também pelo grande trabalho, pelo grande treinador que vem se tornando Felipe Luiz. Inclusive tem cortes lá no canal da Fox News TV, aqui no YouTube também, no Instagram, um comentarista falando que o Felipe Luiz não era treinador pro Flamengo.
E foi inclusive recente esse corte. Mas, falando do Flamengo que chegou pro Intercontinental com grande expectativa. E eu diria que correspondeu a isso. Veio de uma grande vitória contra o Cruz Azul do México, no primeiro jogo, 2-1. Por mais que tenha passado um certo sufoco em alguns momentos, conseguiu ter o controle da partida. Foi a mesma coisa contra o Pirâmides lá do Egito, uma equipe muito fraca de se enfrentar, campeã egípcia, campeã africana, mas que o Flamengo foi superior. Assim como foi no Mundial passado, né, na Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo tendo um grande desempenho, mas acabou ali parando no Bayern de Munique, que era uma equipe totalmente superior, mas criando algumas chances em alguns momentos. Né, o que aconteceu com o Flamengo naquele jogo contra o Bayern foi justamente uma desatenção, em alguns momentos, que gerou ali aquele resultado em 4-2. E que tinha também, né, uma grande expectativa de jogar bem contra o Paris Saint-Germain e também, talvez, não sei se uma expectativa mais, um certo medo, eu diria, assim, de alguns por conta do desempenho contra o Bayern. E será que vai ser parecido com o Paris Saint-Germain? Por conta de, será que o Flamengo vai jogar um pouco mais recuado? O Flamengo vai jogar um pouco mais ofensivo, vai mais pra cima, vai tentar fazer o quê? E o Flamengo simplesmente se comportou da mesma maneira que se comportou nessa reta final de temporada. Um time compacto, seguro defensivamente, obviamente em alguns momentos ali errando em algumas saídas, né? Uma vez que o Paris Saint-Germain subia a sua marcação, o Flamengo tinha um pouco de dificuldade para sair, mas a qualidade técnica de alguns jogadores, inclusive passar pelo futebol europeu, contribuíram com que o Flamengo pudesse, em grandes momentos ali, puxar contragolpes, ter grandes chances de matar até o jogo, depois se empata. O Flamengo sai atrás no placar com o gol que vai à esquerda, na minha opinião uma falha do Rossi, né? Uma bola que vem cruzada, passa por ele e inclusive tem um toque bem leve ali na ponta dos dedos e acaba cobrando dentro da pequena área, porque vai à esquerda abriu o placar. Depois, no segundo tempo, o primeiro tempo foi de superioridade do Flamengo, ou do Paris Saint-Germain, perdão. E no final ainda do primeiro tempo, o Flamengo ali despertou um pouco mais, conseguiu criar algumas chances mais perigo, conseguiu, de uma certa maneira, acuar a equipe do Paris Saint-Germain. Em alguns momentos ali, até o Paris Saint-Germain teve uma certa dificuldade para sair do jogo, pro jogo. Coisa que eles estão fazendo contra o Flamengo, dificultando a saída do jogo do Flamengo e depois o Flamengo fazendo o mesmo. Ou seja, um jogo de igual para igual. E no segundo tempo, se provou ainda mais isso. Um Paris Saint-Germain que com as mexidas conseguiu ter mais volume de jogo, não estava com o time totalmente titular. Dembélé e muitos gols foram entrando ao decorrer da partida. Inclusive o Dembélé entrou muito mal, chutando ali finalizações para longe, errando pênalti. Mas, enfim, entrou ali ao decorrer da partida e deu um gás a mais para a equipe do Paris. E o Flamengo, com as mexidas também, conseguiu manter o mesmo desempenho que foi o segundo tempo como um todo. E na prorrogação, a mesma coisa. Com Plata, na minha opinião, sendo o melhor jogador do Flamengo na partida, marcando, atacando, tendo um papel tático muito importante para essa decisão do Flamengo. E foi, na minha opinião, o grande destaque da partida. Mas o Paris Saint-Germain, nos pênaltis, acabou levando a melhor. O Flamengo ele teve no tempo normal e até na prorrogação chance de matar a partida, de virar a partida. E acabou, né, sendo punido nos pênaltis. Fez um grande jogo nos 90 e também nos 30 ali restantes, né, de primeiro tempo de prorrogação e segundo tempo de prorrogação. Foi para as penalidades. Chegou inclusive a fazer o primeiro gol, né, abriu as cobranças. Depois, Paris Saint-Germain teve o seu goleiro, o Safonov, acho que se fala, o nome do goleiro, que até a temporada passada era segundo, terceiro goleiro da equipe. E ontem brilhou, pegando 4 cobranças, né? Estudando muito bem os cobradores, inclusive ele estava até com uma colinha ali de como cada jogador chutava, qual era a perna de cada jogador ali para finalizar. E acabou levando a melhor. E o Flamengo acabando sendo derrocado
nessa final do Mundial, mas que, na minha opinião, sai cabeça erguida. Pelo desempenho que teve contra o campeão da Champions, o campeão da Europa. Uma coisa que há muito tempo a gente vem falando que talvez, os brasileiros não têm chance de bater contra os europeus. Talvez em tempos passados, talvez não. Mas agora o Flamengo, um Palmeiras, um Botafogo, que no Mundial venceu esse mesmo Paris Saint-Germain, talvez essa distância tenha diminuído um pouco. Um pouco. Porque ontem a gente teve um Flamengo que tinha disputado mais de 80 jogos na temporada. E contra o Paris Saint-Germain, que no ano havia disputado, se eu não me engano, 50 jogos com o de ontem. Uma equipe que está voando na temporada, em termos físicos, técnicos e táticos, contra o Flamengo que já havia passado toda a temporada. Já havia ganhado tudo que podia ganhar. Mas mesmo assim, ontem teve uma postura muito corajosa diante do poderoso Paris Saint-Germain. E para 2025, meus amigos, você vai ter que acolher o Flamengo. Por mais que eu seja palmeirense, tal, mas enquanto você tem aqui um pouquinho daquele clubismo, né, quando muitas vezes você vai comentar, ou uma roda de amigos, mas assim, eu como jornalista, como comentarista esportivo, tenho que reconhecer que grande time é esse do Flamengo. Se lembra aquele time de 2019? Cara, não sei. Não sei, tá? Eu acho que o 2019 era algo fora de série. Mas é um time que hoje é o melhor time da América Latina. É um time que pode bater de frente com alguns europeus. Bateu de frente com o Paris Saint-Germain. Então, assim, parabéns pro Flamengo nessa temporada. E parabéns aí para o Felipe Luiz. Felipe Luiz, na verdade. Não é Felipe, é Felipe Luiz. Agora a gente vai falar de Corinthians e Vasco. O jogo na Neoquímica Arena ontem terminou 0-0. Um jogo, na minha opinião, muito fraco. Tecnicamente, taticamente. Corinthians, que tinha um favoritismo pelo fato de levar, né, o primeiro jogo em casa, ter a primeira decisão em casa. Mas o Vasco, pela proposta e por ser um time um pouco mais limitado em relação ao Corinthians, foi melhor em questão de performance. Criou algumas chances ali com possibilidade de fazer gols, mas acabou não arrematando. O Corinthians fez um jogo muito apático, apesar de no segundo tempo ter criado duas chances, né, ali mais claras de gol, teve mais posse de bola, teve 8 finalizações contra 12 da equipe do Vasco. Com as mexidas no segundo tempo, a equipe também não conseguiu sobressair. O Vasco conseguiu ali também manter um certo nível, mesmo mexendo, né? Tanto que o Diniz demorou demais para mexer, mas não teve efeito, né? Foi um jogo que o Vasco teve o melhor desempenho. O Corinthians ficou devendo, mas afinal o jogo como um todo ficou devendo. E é um jogo ali de um pouco mais pegado por ser final, um jogo mais parado, mais picocado no primeiro tempo também, inclusive com muitas faltas. A gente teve um jogo ontem do qual a gente teve 10 faltas do Corinthians e 18 faltas da equipe do Vasco. Então a gente tem aqui um total considerável de faltas. O Corinthians um pouco menos, a grande parte de faltas do Corinthians foi na primeira etapa. 493 passes da equipe do Corinthians contra 338 da equipe do Vasco no jogo. E ali foi esperado uma média ali de 0,52 gols esperados para a equipe do Corinthians e 0,43 para a equipe do Vasco. Mas o Vasco teve mais chance de perigo. Teve bola na trave, teve mais volume no ataque, né? Se movimentou mais. Porém, 0-0 é o que persistiu na Neoquímica Arena. E a expectativa para o jogo do Maracanã, eu acho que é um jogo mais igual, tá? Por mais que o Vasco ele tenha o mando de campo, vai ter mais torcida, vai estar jogando entre aspas em casa, vai estar jogando no Rio, né? Mas vai levar um jogo para o Maracanã que tem uma capacidade maior, e por se tratar de uma final eu acho muito bom e válido isso, por mais que o São Januário pudesse passar uma confiança a mais, mas eu acho que é um jogo que vai estar equilibrado, não está definido. Eu não duvido nada de ir para pênalti esse jogo, pelo que foi o primeiro jogo. E eu não duvido do Vasco ir também com uma estratégia um pouco mais
defensiva, levando em consideração que tem do outro lado uma equipe com mais qualidade em termos de jogadores, tem mais qualidade individual, mas tecnicamente não é a mesma coisa, da mesma maneira que eu tô falando aqui. Fica devendo em diversos momentos, mas de duas equipes que na Copa do Brasil viveram momentos mágicos, diferente do que foi a temporada como um todo. O Vasco nessa reta final de temporada, depois que o Diniz assume, consegue até, né, ter uma boa sequência no Campeonato Brasileiro, se recupera, mas volta a decair. Na Copa do Brasil, fazendo, né, e assim, deixando todas as suas forças praticamente na Copa do Brasil. A mesma coisa foi o Corinthians nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Então, domingo, vale título, vale uma grande premiação de mais de 70 milhões e também vaga para a Libertadores do ano que vem. Para mim, é um jogo equilibrado, como eu já falei. Se eu fosse apostar em alguém para ganhar, talvez um leve favoritismo novamente para o Vasco, pelo fato de estar jogando em casa e pelo fato de ter sido o melhor desempenho no jogando no Química Arena, mas o futebol tem que ser jogado. É uma final. Vai ser um jogo num grande palco do futebol brasileiro, futebol mundial, que é o Maracanã, que não é a casa do Vasco, mas vai estar jogando num ambiente que está acostumado, num ambiente onde você vai ter mais torcedores, né, seus, porque vai estar jogando no Rio, e talvez isso possa ser uma confiança a mais, um mérito a mais para o Vasco tentar esse título. Mas do outro lado, o Corinthians, que nessa Copa do Brasil derrubou o Palmeiras, derrubou o Cruzeiro, que eram equipes ali que eram favoritas diante desse Corinthians, que viveu um ano muito turbulento, polêmicas na parte política, o time que não engrena no campo, mas que na Copa do Brasil tem sido um time sensacional, um time espetacular, um time que de fato vem também para ser campeão. Espero que você tenha gostado dessa análise do Flamengo, do Corinthians, do Vasco, e deixe aqui nos comentários para você quem vai ser o campeão da Copa do Brasil: Corinthians, o Vasco, e também seu comentário em relação ao ano mágico do Flamengo. E será que o Flamengo pipocou? Não pipocou contra a equipe do Paris Saint-Germain? Na minha opinião, não pipocou, tá? Ao menos essa é a minha opinião. Fez um grande jogo, mas acabou tendo a infelicidade nas cobranças de pênaltis. Mas isso não tira o mérito do ano mágico e do grande trabalho do Felipe Luiz no Flamengo em 2025. Meu nome é Daniel Domingues, essa é a Fux News TV. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para não perder futuros conteúdos. Fux News TV, aqui é muito mais do que só futebol.